independentemente da carreira que vocês optarem, todos têm um dever de defesa da democracia. Não se fala em direito, não se fala em justiça, se nós não tivermos democracia. Aonde não existe democracia, aonde não existe democracia, não existe liberdade. Aonde não existe liberdade, não existe justiça. E onde não existe justiça, o bom direito, o Estado de direito, ele não prevalece. Então, eu repito, independentemente da profissão escolhida, todos nós temos um dever com a democracia. E dever com a democracia independe de ideologia. Cada um tem a sua ideologia, todos devem respeitar, debater, conversar, mas todas as ideologias devem respeito à democracia, devem respeito à Constituição. E hoje, no mundo todo, e esse é o tema específico do que eu quero falar com vocês, hoje, no mundo todo, e já há mais de uma década, quase 2 décadas já, de forma subreptícia, no início, e agora de uma forma mais direta, a democracia vem sofrendo ataques. A democracia vem sofrendo ataques organizados, competentes e, lamentavelmente, eficazes, a partir de um instrumento que, na verdade, não é bom nem ruim. É um instrumento que as pessoas podem usar para o bem ou para o mal, que são as redes sociais. E é um crescente nisso, há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema-direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. E repito, independentemente de ideologia política. Até porque as ideologias políticas só podem ser livremente debatidas e defendidas na democracia. Sem democracia não há debate. Sem democracia há imposição. E como isso surgiu? Como, e só agora, o mundo todo, há pouquíssimo tempo, começa a perceber esse risco. A União Europeia, só em 2023, aprovou 2 importantes leis de controle dos excessos das redes sociais. Só agora o mundo vem percebendo como foi o encadeamento desse procedimento de transformar as redes sociais em instrumentos de uma ideologia nefasta, que é o fascismo, com um discurso de ódio, com um discurso misógino, com um discurso fascista, nazista, homofobia. Como que isso foi possível? E nós precisamos entender como que foi possível abalar tanto a democracia nesses últimos 10, 15 anos. Hungria, Polônia, isso se iniciou no leste europeu, depois espalhado Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, no mundo todo. A eleição de ontem, na Alemanha, 20% do partido de extrema-direita. E nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando da Alemanha. Como que isso foi possível? A democracia é ruim? A democracia errou? A democracia falhou para possibilitar o surgimento desse novo populismo, que eu me refiro a ele como novo populismo digital,
extremista, porque é um populismo, eu volto a dizer, que de forma organizada, competente e eficaz se utiliza das redes sociais para uma doutrinação em massa. Como foi possível esse populismo extremista achar uma brecha na democracia e atacar por dentro a democracia para começar a corroer pilares básicos da democracia? Para corroer pilares básicos e permitir o aumento incomensurável de pessoas que antes não é que tinham vergonha de falar o que falam hoje. Não falavam porque era crime, e é crime. Hoje batem no peito. Obviamente, atrás dos computadores, eu digo que essas milícias digitais são virtualmente corajosas, e pessoalmente covardes, mas para afetar a vida de outras pessoas, afetar a vida do regime democrático. Como isso foi possível se nós verificarmos que, pós-Segunda Guerra, de 1945 para diante, pós o fascismo, o nazismo, na América Latina isso se estendeu, as ditaduras se estenderam, mas a partir da década de 80 isso foi solucionado. Se a democracia melhorou a vida das pessoas, como ela vem sofrendo tanto desgaste? Porque é uma questão fática. Se nós pegarmos todos os países que mais investiram no regime democrático, são os países mais civilizados do mundo, são os países mais desenvolvidos do mundo. Mortalidade infantil, desde a redemocratização do mundo, melhorou. A saúde se universalizou. A educação se universalizou. Regras mais humanas, dignas de trabalho, nas relações de trabalho, foram aprovadas. Por que, então, esse desgaste da democracia? E o que reverteu contra a democracia a partir disso e como as chamadas Big Techs souberam explorar isso? Num determinado momento, as crises econômicas e principalmente a concentração de renda, porque se houve algo que a democracia não conseguiu solucionar ou abrandar, foi a concentração de renda. Num determinado momento, a partir de crises econômicas somadas, crises econômicas mundiais, somadas à concentração de renda, uma grande faixa, principalmente uma faixa que nós chamamos no Brasil da classe média, mas vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, começou a se sentir incomodada. Porque a crise econômica passou a afetar muito essa categoria, ou classe, essa classe média. E a partir disso, e vocês sabem, né, nenhum ser humano consegue, não deveria, mas a maioria, para não exagerar, a maioria dos seres humanos precisam culpar alguém dos seus problemas. Começou o discurso de que, eu só estou nessa situação econômica porque tem muito estrangeiro. É o discurso europeu. Né? O fascismo, a extrema-direita, recuperando o terreno eleitoral. Eu só estou nessa situação porque tem muito brasileiro de outro estado vindo aqui, entre aspas, roubar meu emprego. Quem não se recorda, inclusive, de uma pessoa que exerceu um cargo alto de ministro, dizendo, até, disse ele, entre aspas, até empregada doméstica está indo para a Disney. Uma parcela da sociedade começou a ficar incomodada. Por que eu não tenho mais um emprego, não ganho o que eu ganho? Porque as mulheres entraram
no mercado de trabalho. E a misoginia voltou forte. Os meus direitos, quando somente eu, e vejam que isso pega principalmente, e as redes sociais demonstram isso, de início, homens brancos, heterossexuais, de mais em torno de 45 anos para frente. Quando eu não tinha que disputar o mercado de trabalho com as mulheres, a vida era melhor. Olha, reconhecendo direitos aos LGBTQI+, que absurdo. Esse sentimento, e é importante, vejam, para combater o mal, é importante a gente reconhecer as raízes desse mal. Esse sentimento e esse retorno a isso, esse retorno ao discurso que antes se brincava, era o discurso do tio do churrasco, hoje é o discurso de 20% da Alemanha, de muito mais por cento no Brasil. Veja, esse discurso surgiu por uma revolta contra determinados momentos em que crises econômicas achataram o modo de vida de uma parcela da população. Quem aqui não ouviu ou pai, ou mãe, ou avós, ou tios dizendo, no meu tempo, a escola pública era muito melhor, era uma escola pública de qualidade. É um absurdo o que fizeram nesse país, acabaram com a escola pública. Eu duvido que alguém não tenha ouvido isso. Óbvio, no seu tempo, meia dúzia só ia para a escola pública. Só 10% dos brasileiros era alfabetizado até a década de 60. A escola pública era a escola de elite. Com a redemocratização, principalmente, com a Constituição de 88, que universalizou o ensino, obrigando os pais a colocarem os filhos nas escolas, obviamente, o ideal seria a universalização com recursos suficientes para se manter o mesmo nível. Agora, isso num país não rico como o Brasil não foi possível, mas um avanço de se acabar com o analfabetismo, um avanço de se universalizar o ensino, mas há pessoas que ficaram com rancor a essa universalização. O sentimento surgiu em virtude dessas crises econômicas geradas, por um lado, pela universalização de direitos e, por outro, pela excessiva concentração de renda, porque realmente se achatou muito uma grande parte da população, a concentração de renda, principalmente nos últimos 30, 40 anos, é uma concentração absurda, e determinados grupos políticos, ideológicos, conseguiram captar esse sentimento. Isso é importante de ter em mente. Não foram as big techs, as redes sociais, que geraram esse sentimento. Não. Souberam captar. E a partir dessa captação, transformaram um instrumento que nasceu na Primavera Árabe, as redes sociais, um instrumento de defesa da democracia, da liberdade de reunião, da liberdade de expressão, conseguiram transformar num mecanismo de doutrinação em massa. Porque já tinham a expertise para isso no ponto de vista ou no campo econômico. Simplesmente mudaram o foco. Eu não diria nem mudaram o foco, simplesmente ampliaram o foco. Porque já tinham feito estudos de direcionamento dos algoritmos para o campo econômico, para fins de conseguir levar produtos às pessoas. A grande discussão no mundo e a grande necessidade do mundo é saber como funciona
A distribuição, não o segredo industrial dos algoritmos, mas como se dá a utilização dos algoritmos nas redes sociais. Não são randômicos. Você manda, você tem lá a rede social. Eu não tenho mais. Né? Como vocês devem saber. Né? Eu não posso nem sair do X que já me deduram. Você manda uma mensagem a favor da democracia, uma determinada rede, X, Y ou Z, uma determinada rede manda para 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Você manda uma mensagem xingando alguém, o algoritmo manda para 100 mil pessoas. Ah, é igual loteria? Não. Os algoritmos, eles são direcionados ideologicamente para doutrinar as pessoas. Isso começou do ponto de vista econômico. Às vezes vocês estão com o celular, você fala, eu queria tanto comprar uma blusa vermelha, para falarem que eu sou comunista. Uma blusa vermelha, nunca mais você vai deixar de receber mensagem de roupa vermelha. Daí você fala, eu estou sendo grampeado. Não, é porque você fez uma consulta. Fez uma consulta, acabou. Nunca mais você vai deixar de receber aquilo. Se você usa aquela Siri, então, se ela está ligada, aí sim, você fala blusa vermelha, você vai receber todas as propostas do mundo que interessarem aquela rede social. Qual o maior banco de dados do mundo que não tem permissão, mas tem mais informação de todos vocês, de todos nós, que até a nossa própria mãe? É que é difícil, né? Alguém tem mais informação de você do que a sua mãe. Quem são esses? As Big Techs. Sabem o que você come, porque você entra no iFood. Sabe para onde você se desloca, porque você vai no Uber ou no outro aplicativo. Sabe remédio que você toma, porque também você compra. Sabe o que você lê, sabe o que você consulta. A gente fala tanto de lei de proteção a dados, e as Big Techs, de graça, gratuitamente e sem autorização, elas têm informações detalhadas de todos nós. A partir dessas informações detalhadas, tanto no campo econômico, direcionam produtos, mas num determinado momento, determinado grupo norte-americano falou, o eleitor nada mais é do que o consumidor. É um consumidor de ideias políticas. O eleitor, assim como o consumidor, pode ser doutrinado, pode ser direcionado. Assim como nós podemos vender um produto, carro X, para esse eleitor, nós podemos vender outro produto, eleitor Y. É a mesma coisa. E aí foi, e a gente não pode deixar de reconhecer a genialidade disso, aí foi a genialidade. Democracia é um negócio, dizem as Big Techs, porque tudo para as Big Techs é dinheiro, é negócio. Democracia é um negócio. Assim como vendemos carro, vamos vender candidatos. Só que é um negócio que, em dando certo, gera um lucro muito maior, porque aí nós vamos aprovar as leis, aí nós vamos mandar no país os grandes grupos econômicos. Não por outro motivo, e corroendo por dentro, quais as maiores, as palavras com o maior número que as Big Techs citam? Liberdade, democracia. Sim, liberdade para eles poderem fazer o que eles bem querem, porque são os maiores grupos econômicos do mundo. Veja, vocês talvez não tenham acompanhado, estavam estudando para o vestibular, mas há 2 anos, quando o Congresso Nacional ia votar a urgência
marcada a votação numa quarta-feira, a urgência para deliberar sobre o projeto de lei de regulação das Big Techs, todas elas bombardearam nas redes, dizendo que os parlamentares eram contra a democracia, eram contra a liberdade de expressão. Os algoritmos fizeram chegar milhares de mensagens a cada parlamentar, ameaçando, coagindo. Imediatamente se retirou a votação de urgência. E o próprio presidente da Câmara, à época, o deputado Arthur Lira, pediu a abertura de um inquérito por coação ao parlamento. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. E para conseguir isso, ao longo desse período, no mundo todo, e o Brasil, por uma característica específica do Brasil, que eu vou me referir, isso ficou mais saliente ainda, no mundo todo, as Big Techs foram instrumentalizadas para atacar os 3 pilares da democracia. Nenhum lugar do mundo, se vocês pegarem esse novo populismo digital extremista, nenhum lugar do mundo esses grupos de extrema-direita dizem que são contra a democracia. Eles dizem, essa democracia, e a professora Annelise bem citou os vários sinônimos de democracia adaptada, essa democracia tem fraudes. Então, essa não vale. Se eu perder, não vale. Só tem democracia se eu ganhar. E para poder fortalecer a democracia, eu tenho que tomar o poder. Esse é o discurso. E para conseguir fazer essa verdadeira lavagem cerebral no mundo de milhões e milhões de eleitores e eleitoras, atacaram de forma estruturada e sequencial os 3 grandes pilares das democracias ocidentais. Primeiro, a liberdade de imprensa, a mídia tradicional. As redes sociais foram instrumentalizadas pouco a pouco por esse populismo para derrubar a credibilidade da mídia tradicional. Nós podemos gostar ou não do jornal A, da revista B, da rádio C, da rede de televisão H, mas ninguém duvida que, para a garantia da democracia, nós precisamos ter uma imprensa livre, independente. E essa imprensa tem controles. A Constituição veda o anonimato, a Constituição garante direito de resposta, a Constituição garante indenização posterior. O que o populismo, esse novo populismo fez? Foi tirando credibilidade da mídia, tirando credibilidade. Hoje, pessoas que não têm mínima condição opinam e falam, desde a guerra da Ucrânia até o absurdo que foi ontem o Palmeiras se classificar nos últimos minutos. Que é uma coisa que precisa ser ainda levada ao judiciário. Deram uns minutinhos a mais só para o Palmeiras se classificar. Vergonhoso. Mas isso fica para uma próxima aula magna daqui 68 anos, onde o Palmeiras também não terá título mundial. Então, agora, até esqueci o que eu estava falando. Então é isso. Não, brincadeira. Veja, hoje a pessoa coloca um paletó, coloca professor, coloca atrás aquele negócio que é uma biblioteca fake, que às vezes ele esquece, a pessoa,
É uma imagem. E o livro entra na orelha, né? Ah. E fala qualquer tipo de besteira. Só que isso se chama de influencer. Ah? O influencer tem 30 milhões, 40 milhões de seguidores. Ele tem mais gente que todos os telejornais juntos. Porque também as redes sociais souberam trabalhar com isso. Rede social é amor ou ódio? Não dá para ter discussão séria. Ou é aquele patinho que foi criado pela raposa, né, que ao invés de comer o patinho, deu de mamar para o patinho, e daí todo mundo vê, que lindinho, e clique. Like. Ou então é discurso de ódio. É xingando, detonando. Meio termo não existe. É amor ou ódio. E o ódio, e há pesquisas tanto europeias quanto norte-americanas, a notícia falsa, fake news, a notícia fraudulenta ligada a discurso de ódio, ela tem 7,3 vezes mais circulação que qualquer outro tipo de notícia. Então, com isso, o que esse novo populismo fez? Nós não podemos atacar a mídia, não podemos acabar com a mídia, vamos criar um canal paralelo de notícias falsas que tenha a mesma influência. Então, hoje, o Zezinho da esquina, que é um influencer, ele solta uma notícia fraudulenta, e aí os jornais, todos os telejornais, têm que comentar essa notícia para falar que é fraudulenta. Só de fazer isso já deram credibilidade para ele. E as pessoas não sabem mais no que acreditar. Vocês aqui, né, a grande maioria, vocês nem sabem o que é jornal no papel, essa é a verdade. Vocês vão falar, não, sei, é algo do... Eu vi uma vez no museu. Né? Quem aqui acorda cedo e vai ler jornal? Fica no jornal, assim, a mão cheia de tinta, né? Ninguém. Vocês recebem notícia, né, pelas redes sociais. Então, ao capturar as redes sociais, esse populismo, esse novo populismo digital extremista fez o quê? Foi anulando a força da imprensa, da mídia tradicional em defender a democracia. Quando já havia conseguido isso, partiu para a segunda etapa. O ataque é o segundo pilar da democracia. Eleições livres e periódicas. Não há democracia sem eleições livres e periódicas. É um arremedo de democracia quem faz eleição não livre, que já sabe que vai ganhar. Só que você atacar as eleições livres e periódicas, entre aspas, queima o filme. Um grupo populista, extremista, ficar atacando a eleição? Não. Então não vamos atacar as eleições. Vamos atacar o instrumento eleitoral. Vamos dizer que a forma como a eleição é feita é fraudulenta. Estados Unidos, o ataque ao voto por carta. Óbvio, aqui no Brasil, se nós pensarmos voto por carta, seria um absurdo. Nós temos 154 milhões de eleitores. Iam chegar a 500 milhões de cartas. Não. Mas lá nos Estados Unidos, isso foi criado na época da Guerra da Secessão, em que houve a eleição, no qual foi reeleito o presidente Abraham Lincoln, para garantir que todos pudessem votar. Então, há todo um procedimento, há o crime de fraude, isso é gravíssimo. Só que determinado grupo sabia que quem mais vota por carta é o outro grupo. Então, atacou o quê? Voto por carta é fraudulento. No Brasil, a urna eletrônica é fraudulenta. Ok. Me dê um caso. Não, não tem caso, mas eu sei que é. Eu sei que é porque uma amiga minha
apertou o número X e saiu outro número. Quem não ouviu isso também? Aqueles vídeos fake, que tem até uma quebra. Aperta o número, aparece outro. Ah, porque o código-fonte não foi divulgado. Até hoje, às vezes, eu estou no clube, fazendo ginástica, chega um senhorzinho, aquele momento agradável, você está no meio do exercício, ele fala, posso fazer uma pergunta? Você não responde, você grunhe, né? Posso fazer uma pergunta? Por que o senhor não libera o código-fonte? Aí você pergunta, senhor, a senhora, sabe o que é o código-fonte? Aquilo lá da urna, né? Mas o que da urna? Aquilo lá que falsifica. Vejam, a lavagem cerebral é gigantesca. O código-fonte, em rápidas palavras, seria um tradutor do que você aperta o número para a pessoa que significa aquele número, só que ao mesmo tempo embaralhando para não descobrir quem apertou, não dá para ver a sequência. E ele é liberado a todos os partidos, a OAB, a Polícia Federal, associações que se inscrevem um ano antes da eleição. Mas as redes sociais instrumentalizadas e batendo código-fonte, para a pessoa vale o que a rede social disse. Nos Estados Unidos, o ataque à votação por carta. No Brasil, a votação por urna eletrônica. Se fosse por sinal de fumaça a votação, ia atacar o sinal de fumaça. Por quê? Para descredibilizar o sistema eleitoral democrático. Para dizer, olha, a democracia é ótima. Nós não somos populistas, não somos extremistas. Nós acreditamos na democracia, mas essa democracia é fraudada. Nós temos que mudar a forma. Como mudar? Nós temos que tomar o poder e aí nós vamos finalmente estabelecer uma forma correta de democracia. E assim foi o ataque ao segundo pilar da democracia. E faltava o ataque ao terceiro pilar da democracia, das democracias ocidentais. Um poder judiciário independente. Ou países em que não é poder, mas um ramo judiciário independente. E nos diversos países onde isso foi feito de três formas. Em alguns locais, a cooptação. O populismo tomou conta, o judiciário começou a reagir, foi cooptado pelas elites que tomaram o poder. Não, fica com a gente, vamos repartir o poder, cooptação. Nos outros, a alteração do judiciário. Polônia, por exemplo. Corte Constitucional está querendo nos combater? Ótimo, vamos aprovar uma emenda retroativa que tem que se aposentar com 65 anos. Tiraram 5. O presidente da Corte Constitucional polonesa disse que não iria sair, ficou no seu gabinete. Foi saído pelo Exército. Então você altera a composição da corte e com isso você ganha a disputa judicial. A ditadura militar fez isso. O AI-2, o ato institucional número 2, aumentou de 11 para 16 os ministros do Supremo Tribunal Federal. Qualquer semelhança que se tentou é mera coincidência histórica, né? E aí você já nomeia 5. Não satisfeita a ditadura militar, isso foi em 65. Não satisfeito, aí em 69, dia 16 de janeiro, primeiro dia 13 de dezembro de 68, AI-5, e com base no AI-5, dia 16 de janeiro de 69, caça 3 ministros do Supremo. Aí um quarto presidente pede aposentadoria, e aí se aguarda isso aí e volta para 11 ministros. Aí foi o quê? Você altera a composição. E o terceiro método é o confronto. Aí eu confronto. Se não conseguiu cooptar, se não conseguiu alterar a composição, porque na alteração da composição precisa da parceria do outro poder de Estado, o legislativo,
vamos para o confronto. Foi o que ocorreu no Brasil. E por que eu disse há pouco que no Brasil isso foi mais agudo? Porque no Brasil o ataque ao segundo pilar da democracia e ao terceiro se confundem. Porque no Brasil quem organiza as eleições, quem administra as eleições é o judiciário também. É o Tribunal Superior Eleitoral. Então o ataque foi mais frontal, direto ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que o Brasil demonstrou foi a resiliência das instituições. Nós podemos criticar a nossa Constituição à vontade, mas a Constituição, a previsão constitucional de 88, com todas chuvas e trovoadas ao longo desses quase 37 anos, aguentou 2 impeachments e uma tentativa de golpe. Ou seja, a Constituição deu os mecanismos, fortaleceu as instituições. E é isso, para encerrar, que eu deixo aqui de reflexão para vocês. Todos já ouvimos isso, mas é importante sempre repetir. As pessoas passam. A história da nossa faculdade, ela é feita por pessoas, mas as pessoas passam. O que vale é o que criou a faculdade, o que vale é o que as instituições criam. As instituições devem criar estabilidade institucional, segurança institucional, devem obrigatoriamente ser um anteparo a qualquer arrobo extremista, a qualquer arrobo antidemocrático, devem fazer valer a Constituição. E é isso que vocês hoje, mais do que ontem, mais do que todos os cidadãos, hoje como estudantes de direito e estudantes de direito do Largo de São Francisco, têm uma missão, é fazer valer a Constituição e a democracia. Muito obrigado, sejam bem-vindos.